Oi, povo meu querido. Deixa eu ver quem está online. Deixa eu chamar esse povo, convidar. Oi, Arthur. Tudo bem? Estou aqui convidando o povo. Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Deixa eu ver se o som tá certinho. Tá me ouvindo bem, Arthur? Boa noite, Cristiano. Também. Boa noite, Anderson. Boa noite. Oi, Marilde, Rosana. Boa noite. Rosana, faz um favor para mim, vai lá no grupo do WhatsApp e fala, começou! Vem para cá! Faz essa gentileza, por favor, que esse pessoal fica me enrolando, não vem. Como vocês estão, meninos? Boa noite, Alfredo. Tem um pessoal aqui. Boa noite, Marilde. Obrigada, Rosana. Boa noite, Marcos, Lorivon. Gente, só um instantinho que às vezes... Boa noite. Sabe o que eu fico reparando às vezes? O carioca não fala boa noite, né? Fala boa noite. Ele pega o O, come, junta com A, boa noite. É tão engraçado que, assim, tem pessoas que eu conheço daqui. Aí que quando me encontram aqui pessoalmente, falam que eu falo mais carioquês quando eu estou fora da live. Eu acho, boa noite, Júlia, eu acho que aqui eu presto mais atenção, sabe? E aí quando eu estou relaxada, assim, acaba que o carioquês, eu não acho que eu tenho um sotaque tão carioca assim, mas foi engraçado que outro dia um amigo estava falando, você não fala boa noite, você fala boa noite. Aí é verdade, engraçado isso. Essas diferenças de regionais, né? Eu adoro, gente. Todos bem? Hoje a gente vai falar sobre regras do jogo da vida. Tiago, corretor? Tiago, eu sou corretora também. Bem-vindo. Gente, hoje nós vamos falar... Vocês, assim, os homens adoram jogo, né? Assim, jogo de futebol, corrida, aqueles joguinhos assim... boa noite, Anderson. Aqueles, eu esqueci o nome, PlayStation. Nem sei se é PlayStation o nome, para dizer a verdade. Oi, Mayara, tudo bem, meu amor? Essa semana, Mayara, vou ver se amanhã eu faço aquilo com você que eu combinei. Aí, só que o que acontece? Na vida, a gente pode ver a vida como uma batalha, pode ver a vida... Basquete também, eu também gosto de basquete, adoro ver o Flamengo jogando basquete. O Flamengo é maravilhoso, né, gente, cá entre nós. No futebol e no basquete também ele é muito bom, assim, eu sou suspeita, né? Mas então, gente, o que acontece? A gente pode ver a vida de várias maneiras. A gente pode ver a vida como um campo de batalha que a gente tem que se armar e fazer uma luta diária. Tem até muito esse discurso, né? Vamos matar um leão por dia, eu sou guerreira. E aí, você tem que entender que a tua palavra, a gente vive num universo de energia. E a nossa palavra cria a nossa realidade de vida. E muitas vezes, eu até fiz essa chamada falando as boas pessoas e as más pessoas, porque entre aspas, porque ninguém é 100% luz, e ninguém é 100% trevas. Isso é muito importante. Só existe uma luz que é do Criador, aquele é 100%. O resto abaixo sempre tem uma sombra presente. Mas essa sombra pode ser usada para a luz. Todos nós temos sombras. Todo mundo aqui. Jesus que passou por aqui tinha sombra, com certeza. Senão ele não conseguiria encarnar. Tem que ter um ego, né, gente? E um ego causa sombra.
Então, é muito importante a gente entender o jogo. Por que eu quis fazer essa live? Eu fiz uma live enviando reiki para o Rio de Janeiro e veio uma antiga cliente que eu gosto muito dela. E a gente acabou comentando sobre o momento do país e ela demonstrou muita raiva em relação ao presidente. E eu falei para ela assim, eu entendo que você possa não concordar, eu não sou nem Bolsonaro nem Lula, deixo claro isso, eu sou direita, mas eu não sou nem Bolsonaro nem Lula. Eu sou de direita, não tenho uma visão esquerda de vida, entendeu? Mas eu falei para ela, você pode não concordar, mas se você guarda toda essa raiva, todo esse rancor, a tua vida começa a fechar. E aí, depois a gente conversou no privado e algumas coisas da vida dela não estavam andando exatamente por causa disso, por causa da vibração que ela emana. Então, eu resolvi mostrar, assim, primeiro, como encarar a vida. Como um jogo, que pode ser bem divertido, mas vai ter desafios, entendeu? Se você encarar a vida, vou encarar a vida como um jogo. O jogo tem regras. Qual é o jogo no que não tem regras? Arthur falou do basquete. Se a gente vai falar do basquete, as regras é completamente diferente do futebol. Se a gente está falando de tênis, as regras são completamente diferentes do basquete e do futebol. Então, a primeira coisa que você tem que entender é as regras do jogo da vida, sabe? E quer você goste ou quer você não goste, existem leis que influenciam essas regras do jogo, digamos assim. E é muito interessante a gente entender que nas leis dos homens a gente pode fazer uma petição e tentar cancelar. Para quem não sabe, eu fiz uma petição para que o Lula reveja essa coisa de explorar petróleo no mar da Amazônia, que eu acho que essa PL pode dar abertura para outros tipos de explorações que não são legais. Então, eu fiz uma petição. Então, eu posso questionar isso, mas as leis divinas, não dá para você, enquanto pessoa humana, falar eu vou fazer uma petição para cancelar a lei divina. Esquece, não é assim. Porque essa lei divina não atua só no planeta Terra. Atua no nosso universo, nas galáxias, nos outros universos paralelos, nos sistemas que existem. Existem leis que a gente tem que entender, entende? Então, eu vou fazer sempre um paralelo com o jogo para a gente poder fazer disso uma coisa leve, a gente poder sair daqui e fazer disso uma coisa leve. Então, a primeira coisa, quando você começa com um jogo, o que você tem que fazer? Conhecer as regras daquele jogo, tá? Eu vou jogar queimado. Conhecer as regras do queimado. Quais são as regras do queimado? Vou jogar futebol. Quais são as regras do futebol? Eu vou jogar basquete. Quais são as regras do basquete? Eu vou jogar o jogo da vida. Quais são as regras do jogo da vida, tá? O jogo da vida, você tem uma lei que é do livre-arbítrio. Você é livre. Mas para você semear o que você quiser, mas a colheita é certa. Primeira regra, eu sou livre para semear, mas o que eu semeio dá frutos. Se vai ser bons frutos ou maus frutos, vai depender do que eu estou semeando. Então é muito importante. Como é que eu semeio? Alguém quer sugerir como é que é feita a semeadura? Vamos lá. Como é que vocês acham que é feita a semeadura nesse momento aqui? A primeira, você vai jogar a regra do semear. Como é que é uma semeadura no jogo da vida? Vamos lá, quem arrisca? Ninguém vai levar 0 na prova. É um quiz só, mas ninguém leva 0. Bora, gente, bota a cabeça para funcionar e vem participar. Quem arrisca falar? O que você acha que semeia na sua vida? Vou esperar um pouquinho para ver, que às vezes quando você escreve demora um pouquinho, né? Aquilo que você semeia, você colhe. Mas como é que você semeia na sua vida?
Bora lá, gente. Deixa de ser preguiçoso e participa, por favor. Bem-vindo, Itamar. Itamar, chegou na hora de semear. Estou perguntando, Itamar, assim, bem-vindo, Daniel. Aquilo que você semeia na sua vida, você colhe. Praticando a bondade, você acha que a gente semeia praticando sua bondade? Semeia com ações, palavras, ajuda, caridade. Gente, vocês não estão entendendo semear. Ai, ai, ai. O que acontece? Eu estou falando como é que você semeia na sua vida. Quando eu tenho um pensamento assim, cara, eu quero que aquela pessoa morra porque eu não gosto dela. Isso é um semear? Sim. Não é? Semear não é praticando bondade. Semear não é ajuda e caridade. Semear não é só ações e palavras. O pensamento começa assim, gente. Começa o sutil antes do físico. Eu acordo e penso, vou tomar café. Eu penso, vou botar tal roupa. Eu penso. A gente começa com a energia do pensar. Depois a gente vai para os sentimentos, porque o pensamento causa sentimentos que vão determinar nossas ações. Então, semeando o amor, meu bem, eu estou falando, é muito importante que você não vai colher só quando você semeia amor. Você colhe quando você semeia qualquer coisa. Para com essa ideia de que minha vida é só resultado de amor, de bondade, de ajuda, de caridade. A minha vida é resultado dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas palavras e das minhas ações. Anota, gente. Como é feito o meu livre-arbítrio? Através do meu pensamento. Pensamento. Estou com raiva. Estou com vontade de enganar a pessoa. Não acredito que eu vou conseguir tal coisa. Tudo isso é um pensamento. Entendeu? O que você está alimentando nos teus pensamentos? Isso é muito importante. Não fica com essa parada de caridade, disso, daquilo, se você não tem autoconfiança. Aí, olha só, isso é muito importante. Às vezes você se acha uma boa pessoa, você faz caridade, você faz boa ação, mas você pensa, eu não sou merecedor de boas coisas, o rico não presta. Aí você se afasta do dinheiro. Enquanto aquele que é bandido fala, eu sou merecedor do melhor desse mundo. Aí ele aproxima de coisas boas. Porque o que ele pensa dele mesmo? Isso é muito importante. O que você está semeando a seu respeito? Eu mereço o melhor dessa... A Bíblia fala, você veio ao mundo para merecer o melhor dessa terra. Você está disposto a merecer o melhor dessa terra? Quando você fica achando que rico não presta, de que isso está caro, você está se abrindo a merecer o melhor dessa terra? Não. Então, a primeira coisa, teu pensamento é o livre-arbítrio, porque eu penso mil coisas ruins também, mas eu falo, opa, estou pensando isso e isso não vai trazer eu vencer no jogo. Aí eu mudo, mas eu primeiro tenho que ficar consciente do que eu estou pensando. E isso acontece com todo mundo, tá, gente? Não é nenhuma crítica. Mas é muito importante você saber. A semeadura começa com o teu pensamento. O que você tem pensado ao acordar? Você agradece a vida? Você agradece, acorda com tesão e fala, uau, vou fazer desse dia incrível. Você agradece quem está do teu lado? Você agradece a comida que você está comendo? Você agradece as oportunidades que surgem? Quando uma porta se fecha para você, você fala assim, beleza, outras vão se abrir. Quando você perde um cliente, você fala, beleza, outros virão. Ou você fala, que merda, que droga, tudo dá errado para mim. Se você fala que merda, que droga, tudo dá errado para mim, o que você cria na sua vida? Uma vida onde tudo dá errado. Se você fica, esse país é um país de M, porque esse presidente, seja qual for, é um presidente horroroso, o que você está criando? Criando para a sua realidade um país de M e ainda está criando situações difíceis para o próprio país. Então é muito importante a colheita. Qual é o jogo? O jogo é o que você está semeando, o que está saindo da tua boca. Está saindo bênção? Você é uma boca de bênção ou uma boca de maldição? Porque olha só, gente, isso é muito importante. Não importa o que o outro faz, o outro vai colher. Mas o que eu falo do outro, eu também vou colher. A atenção.
O problema do que o outro faz é problema do outro, é lei. Ele está semeando, a colheita vem. Não me cabe querer ser Deus e achar que eu sei como ele tem que colher, que hora ele tem que colher, como ele tem que colher. Isso pertence ao divino, não pertence a mim. Mas eu sei que o que sai da minha boca em relação a ele, eu vou colher. Por isso que eu não sou, eu falo pra caramba isso, que eu não sou boazinha, eu não faço caridade. Você faz caridade? Não faço caridade. Porque primeiro eu não acho o outro inferior a mim. Todo nós, caridade parece que você está num grau de superioridade, está fazendo uma boa ação para aquele que não tem capacidade. Todo mundo tem capacidade, todo mundo carrega centelha divina. O que acontece é que ele não despertou. Eu preciso despertar a centelha divina dele. E a melhor maneira de eu despertar a centelha divina dele é despertar a minha centelha divina. Porque quando eu desperto a minha centelha divina, eu vou ver ele com potência, não ver ele como miserável. Atenção, quando você vê o outro como miserável, você cria para ele miserabilidade. Quando você vê o outro com potência, só que adormecido na potência, você desperta a semente de potência nele. Isso é muito importante, gente. Não é a caridade verdadeira, começa em você ver o outro como capaz, não como incapaz. Então, o que acontece? O que você vai semear? Através do teu pensamento, que causa os sentimentos. Se eu estou com raiva do presidente, praguejando o presidente, você acha que eu libero que química no meu corpo? Química de saúde ou de doença? Isso é uma pergunta para vocês. Se eu praguejo qualquer pessoa, o cara me assaltou, eu praguejo. Aconteceu qualquer coisa que eu não goste, eu praguejo. Eu não concordo com a ação de alguma coisa, eu praguejo. Não posso não praguejar nem na boca, mas estou praguejando nos pensamentos. Que química que eu estou liberando, gente? De saúde ou de doença? Essa é a minha pergunta para vocês. Saúde ou doença? Muita gente, se preocupa em fazer botox, eu adoro, não tem problema nenhum. Se preocupa em fazer 1000 químicas. Mas se você quer desenrugar, não seja amarga. Não seja amargo. Você quer não criar tanta doença? Não tem como você, num pensamento de ódio, num pensamento de revolta, num pensamento de raiva, não liberar químicas que prejudiquem seu organismo. Não liberar químicas que não vão te envelhecer. Não liberar químicas que não vão te envenenar. Então, regra do jogo, gente. Entenda o jogo da vida. Entenda o jogo da vida. Às vezes a pessoa não tem caráter, mas ela não é uma pessoa que amaldiçoa. Aí ela vai colher algumas coisas, mas ela também vai colher bênçãos. Às vezes a pessoa não mexe, não rouba nada, vai na igreja, toda certinha, mas ela é uma pessoa que quer um mundo perfeito que não existe. Ela quer controlar um mundo que não existe. Ela não admite, ela julga tudo sem saber o que está por trás daquilo. E aí o que acontece? Ela amaldiçoa, ela se revolta, ela se envenena e a vida dela fecha. Fecha. E aí é isso que eu vim trazer. As regras do jogo. Qual é a regra do jogo? Todo jogo não tem etapa? Tem etapa, né? Você vai jogar, vamos lá. Você vai matar o seu inimigo, né? Esses jogos de... Tem um inimigo que você quer matar. Na regra do jogo da vida, você quer matar os seus inimigos? Isso é muito importante. Perdoa teus inimigos. Perdoa teus inimigos não significa seja amiga dos teus inimigos, não significa abra a porta da tua vida para os teus inimigos, não significa conviva com teus inimigos. Atenção, perdoa teus inimigos significa eu não vou carregar o meu inimigo dentro de mim. Eu não vou ficar lembrando do que ele me fez. Ele vai colher, é lei. Ele fez, ele vai colher. Eu não preciso fazer nada. Eu entendo a lei. E se eu quiser
ainda fazer esse inimigo desaparecer da minha vida, eu abençoo esse inimigo. Uau! O inimigo vai desaparecer da sua vida? Vai. Por quê? Você está numa vibração, tudo que está na nossa vida, a gente tem ressonância pela lei da concordância. Existe uma lei chamada lei da concordância. O que significa isso? Impossível algo chegar na sua vida sem você estar numa vibração igual. Se vocês estão aqui, vocês estão nessa vibração de ouvir isso. Se você futuramente vai assistir, mesmo não estando aqui ao vivo, você está na vibração de ouvir isso. Mas tudo que bate na sua porta, seja ladrão, assassino, qualquer coisa boa, um dinheiro de loteria, um grande amor, tudo que bate à tua porta, lei da vibração. Você está vibrando nisso. Isso pode ser colheita, isso pode ser o que você está dando atenção, isso pode ser N outras coisas, até dos seus antepassados. Mas bateu na sua porta, apareceu na sua vida, pertence a você. Você não é vítima. Regra do jogo, você não é vítima. Não existe vítima. De alguma maneira eu entrei na ressonância daquilo. Essa é a regra do jogo. E quando eu sei que eu não sou vítima, que eu entrei na ressonância daquilo, eu tenho as ferramentas para mudar a minha vibração e fazer essa situação, essa pessoa ou esse negócio mudar ou desaparecer. Essa é outra regra. Se eu me acho a vítima, eu não tenho força de nada. Mas se eu entendo que essa pessoa, essa situação, ou esse fato, seja o que for, é resultado do que eu estou vibrando, do que eu estou falando, do que eu estou pensando, do que eu estou emitindo, eu vou começar a abençoar isso. Eu vou começar a abençoar isso e liberar. Eu vou perdoar isso. Eu vou me perdoar também. Eu vou me perdoar. E de novo, gente, perdoar não é conviver. Muitas pessoas entendem como que perdoar, eu vou abrir a minha porta para cobra. Não. No mundo temos cobras? Temos. No mundo temos jacaré? Temos. No mundo temos pitbull? Temos. Eu não vou ter um cachorro pitbull na minha casa. Eu não vou ter cobra na minha casa. Eu não vou ter jacaré na minha casa. Por quê? Porque eles são violentos, eles podem morder a gente. Então eu não quero pessoa cobra comigo. Mas eu entendo que se aparecer em determinada época uma pessoa cobra, de alguma maneira ela está sendo resposta da minha vibração ou resposta de uma plantação. Ela é uma colheita. Então o que eu falo? Eu tenho a visão correta. Eu uso as ferramentas. E essas ferramentas são N's ferramentas. Tendo ferramenta mesmo de terapia, de oração, de ferramentas, mas a ferramenta não exclui você no processo. Você sempre está no processo. Eu posso orar para os santos, orar para os orixás, orar para Jesus, orar para o Espírito Santo, orar para Deus, não importa o nome que você quer orar, mas você sempre está no processo de ação. Você tem que mudar internamente também. Você tem que ter esse entendimento, porque senão essa pessoa desaparece e sem entendimento vem uma outra pessoa falando, ainda vem, vou vir mais negrinho, mais pretinho, mais trevas, não é preto de preconceito, estou falando, vai vir mais trevas para que a gente tenha que olhar e parar e mudar dentro, entende? Você sempre tem a responsabilidade de mudar dentro. Então, uma das questões do jogo da vida é, eu sou a responsável, sou eu que vou ver qual é a estratégia que eu vou agir dentro daquela situação. Entender, gente, que aí tem as regras do jogo. Tua palavra tem poder, teu pensamento tem poder, teus sentimentos têm poder, teu pensamento cria, tua palavra cria, teus sentimentos criam, mas o número 1 e 2, mais importante é pensamento e palavra, porque o sentimento vem pelo que eu estou falando. Se eu falo assim, cara, eu sou foda, tudo que eu faço dá certo. Se eu fico falando, sou foda, tudo que eu faço dá certo, tudo que eu ponho a mão funciona, tudo que eu ponho a mão anda. Sentimento que vai despertar, autoconfiança. Agora se eu falo assim, eu sou um fracasso, nada dá certo na minha vida, eu tenho o dedo podre para um. Não tem umas mulheres que falam isso?
eu tenho dedo podre para homem. Ela se intitula teu dedo podre para homem, o que vem? Podridão. Vai vir cara legal? Não, pode vir até um cara bonito fisicamente, mas não significa que seja uma pessoa de caráter. Então, se ele fala assim, não, eu só atraio gente de luz, eu só atraio pessoas de bom caráter. Se ele fica determinando que ele só atrai aquilo, pode até chegar aquelas pessoas que não são de bom caráter. E ele vai observar. E se ele não é um carente abundante, ele vai dispensar, falando, não é isso que eu estou buscando. Eu vou esperar aquilo que se encaixa dentro do que eu acredito. Entende? E aí, o que acontece? Quando você está jogando também, o jogo tem etapas. Quando você vence essa etapa, você passa para uma etapa seguinte. Você passa para uma etapa maior, né? Numa etapa maior, tem desafio ou não tem desafio? O que vocês acham? Vou dar um exemplo. Um time que está no Flamengo, né? Estava no líder do Brasileirão. Palmeiras aqui, Cruzeiro aqui, né? Flamengo perdeu um jogo, deu umas bobeiras, Palmeiras passou à frente, ficou líder, né? Por quê? Porque os dois são muito bons, né? Flamengo está conseguindo, se tornou líder novamente. Palmeiras deu uma bobeira, Flamengo se tornou líder novamente. Esses aqui têm que se preocupar com Vasco, Bahia, sei lá o quê? Não! Eles vão se preocupar com os bons. Então, quando você... O que o Arthur falou? Tem sim. Porque quando você muda de etapa, você tem desafios maiores. Atenção! Quando você muda de etapa, os desafios se tornam maiores, mas as suas ferramentas se tornam melhores. Atenção! O divino é sábio. Ele não ia botar desafios que se você não pudesse resolver. Uma outra regra do jogo. O divino é sábio. Ele não coloca desafios que você não possa resolver, tá? Quando você tem 4 anos, os seus desafios de escola são um. Quando você é adolescente, os seus desafios são outros. Quando você está fazendo um doutorado de PhD, os seus desafios são outros. Porque a tua capacidade cognitiva é diferente. A mesma coisa acontece na vida da gente, indiferente da idade que você tenha, você é um espírito. Você não é só esse corpo, você é um espírito que traz memórias, que traz conhecimentos. Então, aquilo que está batendo na tua porta, você tem a capacidade de resolver. Só que às vezes você quer resolver com a sua força do braço. E a gente tem toda uma energia espiritual que move galáxias, que pode, através da nossa conexão, nos dar direção. Não fazer pela gente, atenção. Não é você ficar dentro de casa fazendo ali, lixando a unha e pedindo. Pedir direção não significa que você não tenha que entrar em ação. Pedir direção não significa que você não tenha que entrar em ação. Você tem que entrar em ação. Mas você se conectar com essa energia, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de você frequentar nenhum lugar. A conexão está livre. A gente paga pelo Wi-Fi, né? Mas com Deus a conexão é livre. É acesso em qualquer lugar, é acesso livre. Muita gente acaba falando como se o acesso ao divino fosse dentro de uma igreja, se não fosse dentro de uma religião. A religião evangélica fala que o acesso é só por ela, a religião católica é só por ela, a religião espírita é só por ela, mas todas estão erradas nesse sentido, porque o acesso é livre. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com quem o divino é. Atenção, o divino é antes de religião, gente. Quando você... Estou criticando religião? Não. Mas eu estou querendo te falar que o acesso está livre. Você está no trabalho, cheio de pepino para resolver, o acesso ao divino está ali. Você está no meio de um tiroteio, cheio de confusão ao seu redor, o acesso ao divino está ali. Porque ele está o tempo todo disponível para você. E quando você sabe que você tem essa ferramenta maravilhosa, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo é disponível para você, o teu jogo da vida muda. O teu jogo da vida fica mais leve.
Porque qual é o peso? Quando você se acha separado e sozinho, achando que você tem que ser o foda, que tem que resolver tudo sozinho. Aí pesa. Aí pesa. Quando você acha que você não pode se divertir na vida. Porque a gente é criado para levar a vida a sério, a gente é criado para ouvindo assim, se não for uma profissional séria, eu não vou ser respeitada. E aí você bota peso na sua vida, sabe? Você bota peso na sua vida. Eu não acredito num Deus que não ria, gente. Estou sendo bem sincera. Não acredito que... Você olha a natureza que foi criada por Deus, é pássaro, todo colorido, é um pássaro que canta, um outro pássaro bagunceiro, sabe? Se Deus não gostasse de rir, não ia criar papagaio e maritaca, né? Porque elas, o barulho que elas fazem, entendeu? Então, assim, a gente tem que perceber que a gente pode trazer essa leveza, gente. Então, existem as leis. Vamos lá. Existe uma lei da precedência. O que é a lei da precedência? Aquela coisa que precede antes. Muitas vezes você está querendo alcançar uma graça e você fica falando, por que eu não estou conseguindo? Porque algo precede, algo está te impedindo. E aí você tem que fazer uma revisão, porque existe a lei do pensamento. Como estão os seus pensamentos? Teu pensamento, não adianta eu querer uma graça e eu amaldiçoar seja quem for. Posso não concordar com o cara, não concordar com os atos do cara. Os atos dele podem ter sido terríveis, mas isso é entre ele e Deus. Ele vai sofrer as leis dos homens, mas vai sofrer a lei divina. Eu não vou precisar ficar amaldiçoando. Eu sou humana, eu sinto raiva, fico com vontade de matar, fico com vontade de esganar, mas eu solto depois esse sentimento, porque esse sentimento e esse tipo de pensamento vai criar, eu vou ficar emitindo para o universo eletromagnetismo, pensamento de raiva, pensamento de ódio, vai vir situações de raiva e de ódio. Então eu sinto, mas eu sinto com limite, porque eu não quero criar situações difíceis para mim. Outra coisa, lei do discurso, lei da palavra. Você está abençoando o seu negócio? Você acorda e abençoa seu corpo? Pai, corpo. Deus fala, né, que o nosso corpo é o templo divino. Nós temos essa partícula. Você abençoa esse corpo? Você abençoa a sua alimentação? Você abençoa seus negócios? Você abençoa a sua família? Você abençoa seu dia? Imagina se você acorda falando assim, obrigada por mais um dia. Corpo, obrigada por eu poder viver em você. Que meu dia seja abençoado. Que tudo que eu fizer dê certo. Eu vou ser guiada pelo divino. Hoje vai ser o dia melhor da minha vida. Se você acordar com essa disposição, com essas palavras, vai ser completamente diferente se você não falar nada, né? Obrigada, querido. Então é muito importante, gente, a gente perceber o que a gente está usando, lei do pensamento e lei da palavra, né? Aí nós temos a lei com a graça divina, nós temos a lei da graça divina. Existe uma lei da graça divina. O que é isso? A graça divina se derrama. Não porque você seja merecedor, não porque você seja perfeito, mas como a graça divina se derramar, existem duas leis que são importantes para a graça divina se derramar. A lei do perdão. A gente quer ser perdoado, mas a gente não perdoa, gente. Então, bora perdoar. Bora perdoar até a si mesmo por ter dificuldade de perdoar. Eu tenho dificuldade de perdoar. Leva isso para Deus. Leva. Deus, me ajuda na minha dificuldade de perdoar. Me ajuda. Sua oração deu resultado e agradeço por orar. Obrigada, meu bem. Mas a sua mãe estava aberta para receber. Ele passou um desafio com a mãe dele, conversou comigo no privado. E aí a mãe dele, eu até falei, vou ficar orando pela sua mãe, mas a sua mãe estava aberta para receber. Entende? Obrigada por falar, tá? E aí, gente, a gente tem nesse momento que a gente está aqui, pessoas que estão orando pelo mundo. Então a gente tem que estar aberto para receber. Receber as bênçãos do divino. Mas como é que a gente vai receber a bênção do divino
Se a gente tranca o coração com ódio, com mágoa, gente. Eu sei que tem gente que já foi traído, tem gente que já foi roubado, tem gente que teve casamento falido por causa de pessoa, tem gente que teve firma que foi traída pelo sócio, tem pai que traiu filha, tem pai que roubou filha, tem mãe que traiu, pegou o marido de filha, tem coisas horríveis nesse mundo. Mas ainda assim, perdoa. Perdoa. Difícil? Não falei que o jogo é fácil, mas perdoa. Perdoa para não carregar essa mágoa no coração. Não significa, de novo, convivo. Perdoa. Ela vá na luz, eu vou seguir meu caminho de luz. Tem, infelizmente tem, mas o jogo é assim, é como é. Não adianta a gente querer uma vida perfeita. A melhor maneira é de saber jogar. Saber jogar. Gente, se você entender a lei, eu acho horrível isso até que eu vou falar, mas eu vou falar. Quando alguém me sacaneia feio, eu falo, coitado. Eu falo, coitado, porque a colheita vai vir. Eu conheço a lei. Então não me preocupa. Às vezes eu fico assim, vou esperar um tempo só para ver. Assim, porque eu sei, é a lei. A colheita vem. Entende? A colheita vem. Aí você vê lá na frente e fala, a pessoa está colhendo o que plantou. É uma forma de limpeza interna. Estamos fazendo bem a nós mesmos. Exatamente. Você está fazendo bem a você. Gente, olha, a gente está, hoje é dia 2 de novembro. Dá tempo para muita coisa sensacional na vida. Quem foi que disse que não dá ainda esse ano para você encontrar o amor da tua vida, para você ganhar um grande dinheiro, para você fazer uma viagem alucinante, para você fechar o negócio, para você achar aquele cliente, para você emagrecer, para você ficar mais bonita, para você fazer novos amigos. Gente, a gente tem 60 dias praticamente. 60 dias. Em 60 dias você pode mudar a tua vida completamente, você pode até morrer. Então, por que você não pode falar assim, uau, o que eu vou nesse jogo da vida de 60 dias plantar? Se você falar, eu vou acordar diferente, o que você pode? Por que você não acorda num horário diferente? Quebra o padrão, acorda num horário diferente. Bota uma música e vai dançar. Acordei, vou botar uma música astral e vai dançar. E enquanto você está dançando, fala, eu sou poderosa, tudo que eu penso acontece. Agora, tudo que eu penso acontece, trate de cuidar com o que você está pensando. Entendeu? Então, começa a fazer esse tipo de coisa, gente. Porque você vai criar uma vibração diferente na sua vida. Pede a Deus, ao universo, à força cósmica, aos orixás, a Jesus, ao Espírito Santo, me traz clientes, o que eu posso fazer diferente para ter clientes, o que eu posso fazer diferente para encontrar o amor da minha vida, o que eu posso fazer diferente para emagrecer, o que você quiser, pede, pedir e recebereis, não é? Jesus já fala assim, pede e receba. Agora, quando receba, fique aberto para receber. Não fique na regra do jogo, pedir e recebereis. Pedir e recebereis. Não julgue o que vem. Vem uma ideia exótica. De repente o divino está falando, você precisa experimentar essa ideia exótica. Entende? Então, gente, vamos retrospectiva. Lei, precedência. Se algo não está acontecendo, existe algo impedindo. Palavra cria, lei do discurso. Pensamento cria, lei do pensamento. E o que acontece? Nós, para termos a lei da graça divina, a graça se derramou lá na mãe do Paulo. Graças a Deus, a graça se derramou na mãe do Paulo. Se a minha mãe morreu, a graça não se derramou? A gente acha que viver é uma graça. E se a pessoa precisasse partir? Já pararam para pensar nisso? Quando a gente coloca as coisas na mão do divino, a gente tem que entender que nem tudo é no nosso controle, nem tudo é como a gente quer. Quando a minha mãe estava doente, chegou um momento que eu orei. Eu falei, ou o Senhor cura, ou o Senhor leva ela em 48 horas. Ou o Senhor cura,
ou o Senhor leva ela em 48 horas para parar com o sofrimento. Levou em 24, não levou em 48. E ali eu falei, obrigada, Senhor, por me ouvir. Obrigada por me ouvir. Eu, enquanto filha, queria minha mãe viva? Lógico que eu queria. Mas a minha mãe queria viver? Não. Minha mãe estava a fim de ir embora. Eu, enquanto filha, queria que a minha mãe mudasse de ideia? Sim. Mas eu tenho que entender que a gente não tem o controle de tudo, meus amores. E a gente não vê o todo. Às vezes a graça é também deixar o outro ir. Às vezes a graça divina para chegar, coisas tem que esvaziar. E nessas coisas que tem que esvaziar, às vezes não é pessoas que morrem. Não, às vezes as pessoas têm que ir embora. Porque quem foi que disse que uma pessoa começou a vida com a gente tem que passar a vida inteira com a gente? Porque depende da vibração, gente. Se você está elevando a sua vibração e seu marido não está elevando a sua vibração, tem tendência a se separar. Se você está vibrando alto e teu marido fica vibrando na promiscuidade, vocês vão se separar. Por quê? Você está vibrando alto, seres de luz. Seu marido está vibrando na promiscuidade, seres das trevas. Luz não se mistura com as trevas. Então a gente tem que saber, antes de você querer algo, você tem que se tornar esse algo. Ah, eu quero uma mulher legal para minha vida. O que você está vibrando? Você está vibrando coisas legais para achar essa mulher legal, para entrar na vibração dessa mulher legal? Ah, eu quero um trabalho legal. Você está vibrando? Como é que você começa a vibrar bem nesse teu trabalho, mesmo que você não goste dele? Comece a agradecer o próximo trabalho e trate bem esse atual trabalho. Entende? Então, saber que às vezes a gente tem que esvaziar. Nem todo mundo, gente, a gente tem uma vibração e tem uma galera. Eu tenho uma amiga que está me acompanhando a vida inteira. Ela é uma amiga que está me acompanhando, mas um monte de gente passou por mim e foi embora. E tá tudo bem eles irem embora. E se voltarem em outro momento, tá tudo bem também. Mas a gente tem que entender que às vezes está indo embora porque a vibração mudou muito. A gente está se elevando e a vibração da pessoa está na fofoca, na maledicência, na mesquinharia, na vida pequena, falar mal dos outros, ficar reclamando. Então deixa aí. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Para você não se contaminar com aquela energia das pessoas. Isso é importante também. A lei da correspondência. Existe essa lei da correspondência. Se você quer atingir um próximo nível, você tem que saber se separar daquele nível que não está legal. Uma pessoa drogada quer parar de usar drogas, tem que parar de andar com galera que usa droga, gente. Ah, mas são meus amigos. Mas você vai ter recaído e vai se afundar. Porque aquelas pessoas não estão usando drogas só. Elas têm energia de espíritos que usam drogas. Então, você quer uma pessoa legal, tem que abandonar algumas coisas, sabe? Então, a gente tem que pagar o preço. O jogo é esse. Você entrou, opa, mudei de fase. O que o divino está querendo? Você quer a grandeza do divino? Se torne grande, gente. Se torne grande. Se quer o melhor dessa terra, dê o seu melhor em tudo que faz. O menor que seja, dê o seu melhor. Entende? E aí você está, exceto, gente, assim como aquele que plantou o mal vai colher o mal, você que plantou o bem vai colher o bem. Atenção, isso não significa que você vai colher na hora que você vai colher. Não significa que você vai colher das pessoas que você deu o seu melhor. Mas você vai colher, é a lei. É a lei. Quando você entende essa lei, você descansa em Deus. Sabe? Descansar em Deus não é ficar parado, tá, gente? Mas eu tô querendo assim, se você tá plantando, pode demorar. A gente pode até usar assim, o cachorro, quando a cachorrinha fica grávida, em 3 meses ela tem bebê, né? Assim, passarinho, gente, é 1 mês. Um ovo, normalmente, é 1 mês. O ovo entra ficar lá chocando o ovo, nasce ele 1 mês. Mas vamos lá, passarinho 1 mês, cachorro é 3 meses, ser humano entre 7 e 9 meses nasce um bebê, elefante é 24 meses. Coitado, eu fico pensando assim, meu Deus, 24 meses de uma gravidez. Imagina, gente, que chatice. Mas ela fica com aquela barriga imensa,
24 meses. Então, a bênção dela, a meta dela, o objetivo, o sonho realizado dela, não é que nem o do passarinho. Se a elefoa, não sei se é elefoa ou elefanta, não sei. Se o elefante feminino olhar para o passarinho, vai falar, peraí, Deus está errado. Em um mês o ovo deu filhote? Eu já estou aqui há 18 meses e nada até agora. Entende? Não se compara. Não compare nem suas bênçãos. Cada uma tem um momento certo de nascer. Abacateiro dá abacate no momento, né? Mamão dá mamoeiro no momento. Então, confia. Qual é o seu papel? Pensar positivo em relação àquilo que você quer. Você é humano, entender que você é humano, de vez em quando você vai... Gente, eu sou muito intensa, vocês não estão entendendo. Eu me domo, te sou sincera, assim, a vontade de dar na mão de gente eu tenho várias vezes por dia, mas eu me domo, eu falo, respira, calma, relaxa, solta. Não vou escolher esse pensamento. Eu sou assim, eu falo, não escolha esse pensamento. Respira. Vou mudar meu sentimento. Vou jogar luz para essa situação. Eu mesma converso comigo, eu me autoterapia. Faço autoterapia, sabe? Assim, porque não dá tempo, pode você fazer a terapia, mas tem situações que você tem que lidar com a situação ali. Então, como eu conheço as leis, conhecer as leis é importante. Eu falo, eu não vou deixar essas palavras saírem da minha boca e me criar problema. Eu vou abençoar. Aí o que acontece, gente? Eu vivi uma situação, vocês sabem, Rio de Janeiro pegou fogo, né? Assim. E eu por acaso, a Dalila, que tá aqui, não sei se a Dalila tá ainda aí, ela é minha cliente, ela mora em outro país e ela vem passar com o esposo dela o Natal aqui comigo. Achei um fofo. Tô super contente. Eles vão ficar lá no Leme, a gente vai passar o Natal junto. Aí, o que acontece? Eu tava indo pro trabalho, filmando a floresta, que eu estava passando, meu ônibus passando dentro de uma floresta, eu filmando, mandando para ela, conversando. Foi uma convenção maravilhosa, fiquei enfurnada na convenção. Eu mexia no WhatsApp, gente, porque eu fiz assim um grupo para mim mesma, eu comigo, aonde eu gravo com algumas coisas da convenção, porque é tanta informação, eu me perco. Então eu gravo, às vezes eu estou no WhatsApp, parece que eu estou online, nem estou online, eu estou gravando e prestando atenção nas coisas da convenção. A convenção começou 9 e foi até 1. Acabou 1, tranquila, não mexi em nada. Eu falei, cara, eu vou almoçar em casa, não vou pro Leblon, vou almoçar em casa. Aí peguei um ônibus, vim pra Tijuca tranquila, encontrei um amigo no ônibus, fiquei tagarelando, vim, almocei, fiz comida, almocei com meu pai. Quando eu fui ver aquela confusão acontecendo, eu vivendo uma outra realidade. Por quê? Eu não estava na sintonia da confusão. Sabe? Isso é muito importante. Você, quando não está na sintonia, você nem sabe o que está acontecendo. E o que te protege? Te protege o que você planta dia a dia de pensamento. E se você estiver no meio da confusão, fala, ok, está tudo certo. Divino, o que eu faço aqui? Se você estiver no meio da confusão, pergunta ao divino, o que eu faço aqui? E solta e espera. Ah, tem que gritar e sair correndo. Grita e sai correndo. Tem que fazer nada, fica parado. Ah, tem que pedir ajuda a um policial, pede ajuda a um policial. Ah, tem que fazer, sei lá o que você tem que fazer. Ele que vai te falar, porque ele tem essa capacidade de falar com você. Ele não é exclusividade de pai de santo, de padre, de pastor, nem minha. Ele é disponível para todo mundo. Então, pergunte a que ele tudo sabe. O que eu faço aqui se você estiver no meio de uma confusão? Pergunte em relação ao teu problema de relacionamento com teu marido. O que eu faço aqui nesse relacionamento? Às vezes, o que você faz aqui é mandar ele pra puta que pariu. Entendeu? Porque o divino sabe tudo que é melhor. E a gente tem que parar com essa coisa que divino é só caridade. Divino é só ajuda. Divino é tudo. Matar um bando de bandido pode ser uma ação do divino? Lógico que pode. Ele olha coletivo. O coletivo maior. O que aquela ação e reação estava acontecendo. Então, a gente tem que entender, gente, que estar disponível para o divino é ser a energia que se requer. Jogar o jogo da vida não é jogar o jogo da caridade, da ajuda, de ser bonzinho. É jogar o jogo que se requer. O que o jogo da vida está requerendo?
Tá requerendo ação? Tá requerendo bondade? Tá requerendo eu mandar pra puta que pariu? O que o jogo da vida tá requerendo? Deixei de ser uma mulher espiritualizada porque falei palavrão? Ponto de vista seu. Você acha que se Jesus estivesse aqui não ia falar uns palavrões? Claro que ia, gente. Para com essa coisa de tudo que é santidade. É só namastê, irmãos. Porque aí vocês são enganados por chega alguém, bota uma roupa branca, fica, irmãos, muita luz. Pode ser que sirva as trevas e vocês são enganados pelos olhos, em vez de perceber. Começa a perceber, traz o divino, essa conexão do divino. Não acredita no que eu estou falando. Chama o divino e fala, o que essa mulher está falando? Tem sentido? Ou não tem sentido? Qual a intenção daquele padre? Qual a intenção daquele pastor? Qual a intenção daquele pai de santo? Qual a intenção desse político? O que ele está falando? Tem sentido? Deixa eu perceber a energia. Divino, abre meus olhos espirituais. Abre meu entendimento espiritual. Não seja um boneco manipulado, gente. Não seja um boneco manipulado. No jogo da vida, quem está na liderança é você. Eu estou ensinando você se conectar direto à fonte. Não é ficar dando amém para mim. Nem amém para pastor, nem amém para padre, nem amém para ninguém. Vá beber da fonte. A fonte fala com você. Mas também não se deixe enganar, né? Assim, é tua responsabilidade vibrar alto entendendo as leis. Porque se você está com ódio no coração, cheio de raiva e mágoa, aí não dá para você ouvir o divino. Você precisa esvaziar. Você precisa esvaziar. Teve uma vez, vou contar para vocês, eu tive uma amiga que me ajudou muito na doença da minha mãe. Muito, muito. E ela roubou um namorado meu. Eu não era minha amiga, eu tinha um namorado, eu gostava muito dele. Ele foi fazer um curso, conheceu uma menina e começou paralelo. Eu comecei a desconfiar de algo, aí eu descobri que ele estava com essa menina. Em resumindo, eu não a conhecia e ela ficou namorada dele. Queria matar ela, né? De ódio. Aí, um dia, eu olhei, eu saí na rua, tava ela andando com ele de mão dada e ela tinha uma filhinha de 3 anos, sabe? Olha isso, que eu não esqueço. Eu olhei para eles assim, eu falei, bem que eles podiam ser atropelados. Olha meu pensamento, gente. Bem que eles podiam ser atropelados, que escapasse só a menina. Aí, eu falei, Marta, que pensamento. Olha a vingança, olha a raiva. Olha o rancor, olha, mas eu estou sendo verdadeira para vocês. O pensamento estava ali. Eu podia ter razão, podia, ele me traiu, arranjou ela, tal, não sei o quê, mas não é esse tipo de pensamento. Aí eu libero esse pensamento. Aí um dia, eu estou em casa e ouço assim, Marta, pede desculpa a Aline pelo seu pensamento. Eu o quê? A Aline era ela. Eu falei, o quê? Vou pedir desculpa à piranha? Assim mesmo. Pelo pensamento, não sei o quê, não peço. Falei, gente, não é possível. Por causa de um pensamento que eu já me perdoei, eu tenho que pedir desculpa. Olha só a conexão. Aí, gente, isso é que eu falo de você curvar o ego, sabe? É difícil pra caramba. Imagina, eu tive um pensamento. Essa garota me tirou namorada, eu nunca tinha falado com ela. Só por causa de um pensamento, o divino mandou pedir desculpa. Isso tinha passado um tempo. Eu falei, vou pedir desculpa, mas eu vou ser humilhada. Eu vou isso. Aí eu falei, vou fazer o seguinte. Se eu ligar pra casa dele e ela atender, eu peço desculpa, senão é coisa da minha cabeça. Aí liguei pra casa dele, ela, alô, ela atendeu, desliguei. Eu falei, que raiva, que situação que o divino tá me fazendo passar. Mas aí vamos lá, resolvi obedecer, liguei, aí ela atendeu, eu falei, olha só Aline, quem tá falando aqui é a Marta que você roubou o Jean de mim. Eu vou te falar uma coisa, liguei para te pedir desculpa, porque eu vi você e Jean na rua, mas a sua filha, que por sinal uma fofa, fiquei pensando assim, por que um caminhão não passa em cima de vocês dois e mata logo? E pensei, só que sua filha se livrasse. Mas isso não é pensamento pra gente pensar pra ninguém. Então, tô te ligando pra pedir desculpa, entendeu? Aí ficou um silêncio do outro lado, assim. Um silêncio, sabe?
E aí ela falou assim, posso te falar uma coisa? Aí eu pensei, já vem, vai me descascar, né? Aí ela falou assim, o Jean sempre falava que tinha dificuldade de desmanchar com você porque você era uma pessoa maravilhosa. E que se eu te conhecesse, você entender a dificuldade dele. E você falar isso por causa de um pensamento, você é uma pessoa muito maravilhosa, como eu estou aprendendo com você. Cara, ela foi completamente aberta, sabe? Dali eu acabei ficando amiga dela. Eles tiveram filhos. Fui madrinha, olha a coisa, fui madrinha do filho deles. E quando a minha mãe estava doente, gente, ela foi uma das pessoas que me ajudou muitíssimo. Muitíssimo, de uma generosidade ímpar. Eu tenho a capacidade de ver o que vai acontecer no coração dela e o que o divino estava reservando para nós duas? Não. Mas o divino tinha. Então, quando ele mandou pedir desculpa, eu nunca imaginei no desenrolar dessa história que eu acho linda, mas eu tive que quebrar meu ego. Eu tive que quebrar meu ego. Então, uma das vezes do jogo da vida é, você está disposto a quebrar o teu ego para ser feliz? Você realmente está disposto a abrir mão da razão que você acha que tem para ser feliz? Você está disposto a seguir a intuição do divino quando ele falar com você, mesmo que você ache isso um absurdo, porque teu ego quer ter razão, teu ego quer estar certo? Não é para você me responder, é para você parar e você pensar. Eu só posso contar essa coisa que eu achei muito linda, mas eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, porque eu estava disposta a quebrar meu ego, sabe, gente? Eu estava disposta a me abrir para o improvável. E estava disposta também até ela descascar e falar, ai, o divino é doido. Entendeu? Então, amores, o jogo da vida pode ser bem divertido, mas ele não vai estar com tudo certinho, ele não vai mostrar tudo, vai ter as surpresas, sabe? Vai ter os improváveis, vai ter os mistérios, porque ele é sagrado, o jogo da vida é sagrado. Mas dá para jogar sabendo que tem algumas regras que, se você seguir, vão ser bem bacanas. Que é você ficar dona do seu pensamento, dona das tuas palavras, que a tua boca abençoe mais, sabe? Que com isso você pode pedir a graça do divino para se manifestar, mas perdoe, peça misericórdia, mas perdoe também, limpa o coração, sabe? É isso, agradeço a presença. Falei pra caramba, falei 1 hora, gente, olha isso. Eu sempre boto na minha cabeça, vou falar muito, mas vou me empolgando. Aqui todos estão bem? Como é que vocês estão? Espero ter sido contribuição, tá? Assim. E eu vou baixar essa live. Se você quiser marcar uma pessoa que precisa ouvir isso, eu vou ficar bem feliz, tá bom? Então, amores, uma semana abençoada, um mês de novembro abençoado, um resto de ano abençoado. Que você amanhã acorde falando assim, uau, eu vou criar muita coisa muito legal ainda esse resto de ano. Tá bom? Maíra, querida, um beijo no teu coração. Gosto muito de você. Tô com saudades, tá? Então é isso, amores. Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau.